Olá pessoal, eu sou o professor Daniel René e você está na revisão de conhecimentos locais do município de Jijoca de Jericoacoara, no Ceará. Tá? E a gente vai falar aqui sobre aspectos geográficos e históricos do município. Então, se você é novo nesse canal, não deixa de seguir esse canal, coloque seu like também, que você já está aqui há muito tempo, você já sabe como é que funciona. Então, o like é aquela força que você me dá para que eu possa produzir cada vez mais. E vamos lá responder essas questões. Você que já faz parte do grupo do pessoal que adquiriu a apostila, tem mapas mentais e tem essa lista em PDF também com gabarito e comentário de todas essas questões. Se você é novo aqui, tem a oportunidade de adquirir essa apostila através do link na descrição, tá? É só falar comigo, falar assim, pessoal, eu vim do vídeo, eu quero a sua apostila e os mapas mentais para que eu possa sair bem na prova. Então, fique à vontade, vamos lá, já tem muita gente já de outros concursos, muitos aprovados de Itapajé, Horizonte. Então tem muita gente do Ceará que já foi aprovada aqui junto conosco. Então é muito importante o feedback de vocês. Eu recebi muito feedback essa semana das pessoas que foram aprovadas em Itapajé. Então eu acredito que tanto em Camusim como nesse momento, a gente está trabalhando em Camusim, Jeri, Monsenhor Tabosa, vários lugares aqui do Ceará. Então você está no lugar correto quando você quer trabalhar esse conhecimento de forma atualizada e esse conhecimento de forma organizada e com qualidade, tá bom, pessoal? Então vamos lá para a primeira questão. A primeira questão diz assim: assinale a alternativa que apresenta os itens corretos com relação aos aspectos geográficos de Jijoca de Jericoacoara, tá? Então vamos lá para o primeiro item. O primeiro item ele diz assim: sobre o município de Jijoca de Jericoacoara, a área da unidade territorial em 2022 é de 209,029 km². Tá ok, tá, pessoal? Essa informação ela é exata, ela tá com exatidão da forma como o IBGE colocou no ano de 2022. Não esqueça dessa informação, leve em consideração os dados e o ano em que foi colocada a questão. Portanto, se é 2022, fique atento a cada um desses dados, tá bom? Aqui eu sempre coloco para você os dados e o enunciado para que você possa ficar ciente. Então, em 2022, o território era de 209,029 km². No número 2, no item 2, ele diz assim: o bioma do município de Jijoca de Jericoacoara em 2019 é a Caatinga. E sim, o bioma predominante é a Caatinga, tá, pessoal? Então, fique atento a essas informações. Professor, essas informações elas são corretas sobre território? Sim, pessoal. Essas informações sobre o meio ambiente de Jijoca de Jericoacoara estão lá com o IBGE, tá? Falando outro detalhe, bioma é uma coisa, vegetação é outra, tá? Então, bioma é toda a vida biológica que tem naquela região. Tudo bem? Então, vamos lá. Já podemos seguir aqui para o terceiro item, que é interessante, que pode ser uma pegadinha para você. Porque ele diz assim: em 2022, o município de Jijoca de Jericoacoara tinha uma população acima de 25 mil. Olha que interessante. Ele não te deu o valor, ele não está dando para você aqui o valor exato, mas ele diz acima. Pode ser que venha acima ou abaixo de um número específico. Então, cuidado. É necessário nesse momento, sim, você tem que memorizar esses dados. Você só precisa saber desses dados nesse momento para realizar essa prova. Então, coloque sua energia, sua capacidade de memorizar aqui. Coloque nesse momento para funcionar. Então, acima de 25 está correto. Por quê, professor? Qual é o dado relacionado à população? Na população de Jijoca está 25.555 mil pessoas, tá bom, pessoal? Mas sobre população não é só essa informação. Tem também a densidade demográfica, que é de 122,26. E na questão, aqui está o erro, ele disse que era de 133,36. Olha que detalhe que eu coloquei aqui para vocês. Eu só alterei de 2 para 3. No seu cérebro, talvez você só memorize o esquema, né? 133,36. Aí fica confuso, 122,36. Mas a densidade demográfica de forma correta é 122,26. E aqui no item 3 ele está falando 133,36. Portanto, esse terceiro item está errado. Quarto item, o PIB per capita em 2021 era de 25.106,16.
reais, tá? Olha que detalhe, pessoal. Esse PIB pode vir aproximado. Se vir aproximado, até melhor. Mas se ele te der o exato, ele vai te dar um dado referente a 2021, ou ele pode te dar um dado de 2024, tá? E esse 2024 ele pode trabalhar como aproximadamente esse valor. Portanto, aqui nessa resposta da primeira questão, temos a resposta correta, a letra A, tá? Então, marque aí a letra A, que em 2020, o PIB per capita em 2021 era de 27.106,16. Portanto, analisando aí, a gente bater essas informações aí, ele está dizendo aqui que é de 25, então está errado. Então, as informações corretas até agora é a 1 e a 2. A gente tem aqui 3 e 4 errados. 5. De acordo com o censo de 2010, o índice de desenvolvimento humano municipal era... Pessoal, outro detalhe que muitos alunos eles acabam me perguntando, mas professor, os dados é de 2010. Mas você tem que ficar ligado nos dados oficiais do IBGE. Cuidado, pessoal, de olhar aí muitas informações. Muitas informações no Wikipedia estão erradas, equivocadas. Eu já em concursos aqui, eu já verifiquei até questões que estão no próprio site da prefeitura que não bate com as informações oficiais do IBGE, são os levantamentos de dados da pesquisa do IBGE. Então, fique atento. Tá lá no IBGE 2010, não se preocupe. É relevante essa informação. Não é porque é de 2010 que esses dados eles perderam valor, tá? Quando é para informação em questões, a banca pode utilizar a qualquer momento. Portanto, a letra A é a resposta correta, 1, 2 e 5, tá? Pessoal, lá no gabarito tem no item 2 e o item 3, aliás, o item 3 e o item 4 de forma correta com todas as informações, tá bom? Vamos para a segunda questão. É uma questãozinha também que ela é primordial, né? Em alguns momentos as pessoas podem até pensar que é bobagem, né? Olha assim, professor, essa informação aí, ela não é tão relevante, mas tá, pessoal? Só relembrando aqui, aniversário é 6 de março, gentílico é quem nasce em Jijoca, né? Então, é jijoquense, tá, pessoal? E o prefeito atual é o Lindenberg Martins, tá? Então, fiquem atentos a essas informações. Já falei, muitos alunos pegam essa é a tríade de informações que são importantes, tá? Então, gentílico, jijoquense, aniversário 6 de março, prefeito Lindenberg Martins, tá, pessoal? Então, anota isso aí. E o gabarito, então, da segunda questão é a letra B. É utilizado para designar os habitantes do município de Jijoca, de Jericoacoara. É importante conhecer esses temas para entender melhor a identidade e cultura local de cada região. Vamos lá, então? Fala, pessoal. Então, vamos lá para a terceira questão aqui, analisar rapidinho. Mas nessa terceira questão, eu vou até fazer logo aqui um ajuste com vocês, tá? Porque tem um desses itens aqui que está correto e eu não coloquei aqui nos itens para você marcar como correto. Mas eu vou fazer isso aqui com você agora respondendo a terceira questão, tá? Então vamos lá. Diz assim: considerando as informações sobre Jijoca de Jericoacoara, quais das seguintes afirmações estão corretas? A primeira: a área de unidade territorial do município, conforme dados de 2022, é de aproximadamente 209,029 km². Então aqui está correto. Você já vai gabaritar porque a gente já trabalhou essa informação no começo da nossa aula. 2. A hierarquia urbana de Jijoca, de Jericoacoara, em 2018 é classificada como centro local. Também está correto, então você vai gabaritar 1 e 2 nesta sequência. A 3 também ele diz assim: Jijoca de Jericoacoara faz parte da região de influência do arranjo populacional de Fortaleza Metrópolis. E aqui está um erro, tá, pessoal? Por que não? Jijoca, quando ele fala sobre região de influência, ele está falando sobre populacional de Sobral e não de Fortaleza. Então, aqui, nesse aspecto aqui, você vai colocar como errada, tá, pessoal? Aí aqui, na hora de produzir o material, eu acabei esquecendo de colocar no item C que temos essa informação como correta. Em 2021, Jijoca de Jericoacoara está inserido na região intermediária de Sobral, no estado do Ceará. Então, região intermediária de Sobral está correto. Portanto, pessoal, temos aí o item 1, 2 e 4, ok? E na quinta, ele diz assim: a mesma região de Jijoca de Jericoacoara em 2021 é identificada como litoral de Camusim a Caraú.
E aí tá errado, porque mesorregião de Jijoca é noroeste cearense, tá? Não seria aqui na informação de microrregião. Portanto, o que faltou aqui foi eu colocar aqui na letra C o número da questão de número 4, tá? Então seria 1, 2 e 4, então seria aqui a letra C, tá bom, pessoal? Então só adicione essa informação aí, porque aqui na produção são muitos itens, então de vez em quando a gente acaba deixando passando alguma coisa, mas aqui na hora de realizar a resolução da questão eu lembrei, tá bom? Então coloque aí letra C e adicione aqui o item 4 também, junto com o item de número 1 e 2. Tudo bem? Errado, tá? O item de número 3 e o item de número 4. Vamos lá para a quarta questão. A gente já está falando também sobre essa questões de itens, então a quarta questão aí para nos ajudar, tá bom? Ele diz assim, ó. É uma questão também que é cobrado bastante quando ele vai falar sobre a questão da pecuária, sobre a quantidade, ou você vai falar sobre a quantidade de tilápia, ou efetivo do rebanho bovino, efetivo do rebanho caprino. Então tem muitas informações aqui para a gente coletar e a gente ficar aqui atento. Então vamos lá. Primeiro, o que a gente precisa corrigir aí? Vamos lá. Quando ele fala do item 1, ele diz assim, a quantidade de tilápia produzida. A resposta correta é essa que eu vou falar para vocês agora. Quantidade de tilápia produzida foi de 6.000 quilos, tá? E aí, no item da questão, o que ele coloca aí? Ele coloca que foi de 60.000 quilos, tá? Portanto, o correto é 6.000 quilos e não 60.000 quilos, tá bom, pessoal? Então, esse primeiro item tá errado. 2. Ele coloca aí na 2, ele coloca o seguinte, o efetivo do rebanho bovino é de 693 cabeças. Então, ao analisar o efetivo de rebanho bovino em Jijoca e Jericoacoara em 2022, foi de 693 cabeças, conforme os dados fornecidos, ou seja, 693 cabeças. Então, aqui, quando ele está colocando essa informação, o número 2 está correto. 3 também está correto, tá? O efetivo do rebanho caprino foi de 1.243 cabeças, conforme os dados fornecidos. Então, eu tenho até agora o item 1 incorreto, eu tenho o 2 correto, tenho o terceiro correto, e o quarto item, ele diz o seguinte no quarto item, a quantidade de ovos produzidos eram de 63 dúzias. E aí, pessoal, no gabarito, a quantidade de ovos produzidos não é de 63, tá? A quantidade de ovos produzidos é de 49.000 dúzias, tá bom? Então, coloca aí a resposta correta aí para a gente analisar aí certinho, tá? Então, não é de 63. E 49.000, pessoal, é porque lá no IBGE ele multiplica, né, por 1.000. Então, a informação aqui é 63 dúzias, mas lá ele coloca 63 vezes 1.000, tá? Então, eu reduzi, trouxe para 63 só para que vocês possam ter uma base. Então, não é 63 aqui, tá? A resposta aqui é 49, tá? E o quinto item, ele diz o seguinte, o efetivo do rebanho suíno foi de 2.862 cabeças, tá? E aí, a correção aqui tá tudo certo, então a quinta tá correta. Então, quais são os itens aqui que estão corretos e que estão errados aqui, tá bom? Então, o item 1, ele coloca que a gente tem que colocar a quantidade de tilápia produzida foi de 6.000 quilos e não de 60.000 quilos. 2 está correto, 3 está correto, a quarta está incorreta e a quinta está correta. Portanto, eu tenho 2, 3 e 5. Então, vamos lá analisar 2, 3 e 5. Qual temos aqui? 2, 3, 5. Temos aqui a letra D. Então, a resposta correta para a nossa quarta questão é a letra D. Vamos agora, pessoal, continuando aqui, analisando essas questões. Próxima questão aí, galera. Vamos lá. A quinta questão diz assim, qual foi a data de instalação do município de Jericoacoara, desmembrando do município de Cruz, conforme estabelecida pela Lei 11.796, de 6/3/1991. Então, aqui fica até fácil, né, para vocês responderem, porque quando a gente vai falar o seguinte, pessoal, tem que ter atenção para alguns detalhes, tá? Principalmente nessa parte histórica aqui. Porque ele é bem curta a parte da divisão administrativa, né? Ele diz que foi desmembrado do município de Cruz através da Lei 11.796, de 6/3/1991, tá? Mas a instalação do município ele só acontece em 93. Então, cuidado para você não confundir uma coisa com a outra. Desmembrar do município de Cruz é em 1991
e tendo como instalação só em 1993. Então, após a criação do município de Cruz, no dia 14 de janeiro de 85, Jericoacoara passou a ser vinculado ao município recém-criado. Tá bom? Então, essa informaçãozinha aqui é importante. E aí você já pega aí que o gabarito é a letra C, 1º de janeiro de 1993. Jericoacoara foi desmembrado do município de Cruz através da Lei 11.796, promulgada em 6 de março de 1991. E a data oficial de instalação do município de Jericoacoara foi em 1º de janeiro de 1993, quando se tornou município independente. Portanto, aí, o item correto para essa questão é a letra C. Tudo bem, pessoal? Vamos lá para a sexta questão, também uma questão curta, mas uma questão importante para que a gente possa analisar aqui. Ó. Qual é a origem histórica do topônimo Jericoacoara, conforme registrado por Pompeu Sobrinho na revista do Instituto Ceará? Tá? Então, assim, quando ele vai falar sobre essa questão do nome, primeiro, houve muitas mudanças, né? Então, se você for pegar o histórico de Jijoca, primeiro era o distrito do município de Acaraú, né? Foi criada ali pela Lei Municipal de número 94, de 99 de junho de 1923. A vila ela fica na enseada desse mesmo nome e o ponto é mais setentrional ali da costa cearense, né? E aí você tem 1614, né? Que foi ali depois de desembarcar ali em 1614, né? Que hoje é conhecida ali como Jacaúna, no município de Aquiraz. E você tem ali alguns pontos que são importantes ali. Você vai ter Faustinho de São Sebastião, de Soares Moreno, e aí você vai ter um desses nomes ali importantes que é o Jerônimo de Albuquerque, e ali ele ergueu ao pé do serrote uma pequena fortaleza que era para proteger aquele litoral, e essa fortaleza era erguida ali com estacas de madeira, né? E o forte ficou conhecido ali como Forte de Nossa Senhora do Rosário, e ele vai celebrar ali uma missa, né? Uma missa que é importante, um louvor a santa ali em 5 de outubro. E aí naquele mesmo ano, aquele forte que foi erguido de madeira, ele foi atacado. Tinha uma outra pessoa ali que ocupava aquela região ali, uma outra personalidade importante que era o Duprat, que era um pirata francês, e ali compondo a tripulação de uma nau, ele atacou o que seria ali o forte de São Sebastião, do Jerônimo de Albuquerque. Na época ficou registrado ali 30 feridos, e graças ao valor de poucos defensores do forte, né? Ou seja, o forte ele não era tão protegido, e ali o Jerônimo de Albuquerque e o capitão Manuel de Essa, né? Eles que tentaram manter erguida aquele forte, né? A enseada é contornada de serrotes, e aí no topo, né, um dos quais ali, que tem ali de Jericoacoara ali, era 120 metros do nível do mar, né? E aí foi instalado ali também o farol, né? O farol foi instalado em 16 de novembro de 1952 e foi dirigido, né? Quem deu a base para a construção foi o Jorge Leite da Silva. E aí começa a ideia do nome, né? Então quando ele fala sobre topônimo, ele tá primeiro a registrar essa ideia sobre o nome foi Pompeu Sobrinho, numa revista muito importante sobre a história e a geografia do Ceará. Nessa revista, ele fala que a primeira vinculação a esse nome foi do século XVII, mas provavelmente já existia um pouco antes a forma como era chamada aquela região. Então, aqui nessa questão, então, você vai encontrar o gabarito, a letra C, século XVII, segundo Pompeu Sobrinho, o topônimo Jericoacoara foi registrado no começo do século XVII, mas provavelmente já existia desde o final do século anterior, né? O Rejefeiro de Lessa, piloto da armada que levou o capitão-mor Alexandre de Moura de Pernambuco ao Maranhão em 1615, mencionou também a paragem de Jericoacoara, e a escrita era com um G em seu roteiro, né? Então, quando ele foi redigir o roteiro, que ele estava passando por essa região, ele colocou o nome dessa região de Jericoacoara. Então, já era um nome conhecido naquela época, e a alternativa correta é a opção C, segundo ali as informações do século XVII, indicando a origem histórica do nome Jericoacoara na região. Bom, a outra questão também
ela é importante porque ela está falando sobre isso. É a 7ª questão, que diz assim: qual foi o município de origem de Jericoacoara antes de se tornar um município independente? E a gente já respondeu isso na questão anterior. Você vai colocar aqui Cruz, tá, pessoal? Então a 7ª é a letra C. A 8ª questão é uma questão interessante, porque a gente vai falar sobre a questão da preservação do litoral. E vamos ler aqui o texto comigo. Ele diz assim, ó: formada pela confluência dos córregos Paraguai e Mourão, além do barramento ao norte do Riacho Doce, decorrente da migração de dunas móveis da planície costeira, são 90 espécies de aves e mamíferos, dentre os quais raposas e preás, além de um belo conjunto de dunas, tabuleiros, pré-litorâneos e mata ciliar. Qual unidade de conservação descrita é caracterizada pela confluência dos córregos Paraguai e Mourão, vegetação que inclui espécies como murici da praia e cajueiro, e conta com um plano de manejo essencial à sua preservação desde 2019. Tá, pessoal? Ele está falando de algo muito importante aqui sobre essa ideia de preservação, tá? E desse parque que é importante para a região. Então você tem uma área de proteção ambiental da Lagoa de Jijoca, tá? Então ela corresponde à área de proteção ambiental, que é chamada de APA, da Lagoa de Jijoca, que foi criada pelo Decreto Estadual de número 25.975, de 2000, abrangendo uma área ali de 3.995,61 hectares, e você vai encontrar entre os municípios de Jijoca e Cruz, e é próximo, né? Próximo ao Parque Nacional de Jericoacoara. Então, essa APA é essencial para a conservação da biodiversidade do local, e aí você tem essas aves e mamíferos, né? Uma variedade de ecossistema. A outra questão também, ela é interessante porque ela fala sobre isso também. Porque ele diz assim: como foi estabelecida a gestão do Parque Nacional de Jericoacoara após o leilão da concessão realizado em janeiro de 2024. Então aqui, pessoal, o gabarito é concessão à iniciativa privada pelo período de 30 anos. Então teve o Parque Nacional de Jericoacoara, teve sua gestão concedida à iniciativa privada por meio de um leilão que foi realizado em 26 de janeiro de 2024. O consórcio Dunas foi o vencedor do leilão e assumiu a responsabilidade pela administração do parque, mantendo a propriedade sob jurisdição da União. Então a concessão ela tem ali a duração de 30 anos, tá bom? E a nossa última questão, eu sempre consigo trazer aqui para vocês essa questão sobre como está distribuído esses valores sobre a produção, né, do produto interno bruto. E aqui eu sempre coloco serviço, administração pública, indústria e agropecuária. E alguns municípios, eles vão ter, a maioria dos municípios do interior, eles acabam tendo um ponto importante na administração pública, na distribuição desse PIB. Mas Jeri, a gente vai ter como uma cidade litorânea, você tem um fenômeno diferente, bem interessante quando a gente vai falar sobre isso. Aqui, a letra A vai ser a resposta correta, vai ser serviços. De acordo com os dados fornecidos, serviços são responsáveis por 69% do valor adicionado ao PIB de Jijoca, de Jericoacoara. Isso indica que a economia do município é predominante, impulsionada pelo setor de serviços, seguido pela administração pública, indústria e agropecuária. Pessoal, muito obrigado, tá? A gente vai organizando aqui, sempre fazendo essas revisões, e como vocês viram aqui, eu dei algumas coisas que eu precisei ajeitar aqui durante o vídeo, mas eu vou colocar lá no grupo para vocês qualquer correção que tiver, tá? Porque são muitas informações, então às vezes eu vou fazendo a revisão, às vezes eu percebo, eu não percebo, ou percebo, mas eu vou colocar para vocês lá no grupo essas anotações que foram feitas aqui, tá? Muito obrigado, desejo a todos sucesso, para que você possa sair bem nessa prova. E se você precisar novamente de mim, você já sabe como encontrar, tem aqui o link na descrição, é só mandar aquela mensagem, tá, gente? Tamo junto, tranquilidade.